Em 2008, a Anatel mudou a Lei Geral de Telecomunicações, de modo a permitir que a Brasil Telecom pudesse ser comprada pela Telemar. Essa mudança foi por conta de uma força política do governo Lula que tinha interesse em fazer essa alteração na Lei Geral de Telecomunicações para que um grande player do mercado pudesse adquirir outra grande concessionária de telefonia fixa. Isso não era permitido até então. Para a compra da Brasil Telecom em 2008, a Oi recebeu do Banco do Brasil e do BNDES 6,8 bilhões de reais. Também houve uma participação de fundos de pensão ligados às estatais. O argumento do governo Lula era de que era bom apoiar uma empresa brasileira na competição com grupos privados que atuavam no país. O negócio total foi estimado em 12,5 bilhões de reais. A Supertele teria 62% do mercado de telefonia fixa do Brasil. A participação dos bancos públicos e fundos de pensão era da ordem de 49%. O processo de incorporação da Brasil Telecom foi afetado pelo inesperado surgimento de dívidas de ações judiciais da Brasil Telecom, na ordem de 1,3 bilhão de reais. Valor que acabou dobrando o passivo da empresa, que chegou então a 2,5 bilhões de reais. Na sequência, a Oi acabou ganhando o grau de investimento de agências de classificação de risco e ela então partiu para uma fusão com a Portugal Telecom, isso em 2013. Mas aí tivemos mais problemas. A ideia de aumentar a participação internacional não deu certo. A Oi captou no mercado cerca de 8,25 bilhões de reais, com aporte dos atuais acionistas, como o BNDES e os fundos de pensão, além de investidores internacionais. A participação dos controladores da Oi à época, Andrade Gutierrez e a Lafonte, diminuiu, mas algo não cheirava bem nessa transação. A Portugal Telecom havia comprado títulos de quase 2,7 bilhões de reais de dívida de uma empresa do grupo Espírito Santo, chamada Rio Forte, de quem era acionista. O investimento feito pela operadora portuguesa não foi informado aos acionistas da Oi, que tiveram então que renegociar os contratos da fusão. Essa empresa, oriunda da fusão, nascia com uma receita de 37,5 bilhões, mas a dívida líquida da companhia ficou em 41,2 bilhões de reais. As complicações financeiras dos portugueses na Europa elevaram ainda mais a dívida da empresa. Desde o período da privatização em 1998, a Oi chegou a ter 11 presidentes até o momento em que entrou em recuperação judicial. Houve uma troca constante de comando, atribuída à falta de sintonia entre os acionistas da empresa, além do efeito aí das dívidas que dificultavam a realização de novos investimentos. A empresa também sofreu com mudanças bruscas de estratégia de seus principais executivos. Luiz Eduardo Falco, por exemplo, que foi responsável pela integração entre a Oi e a Brasil Telecom, acreditava que a grande aposta da empresa deveria ser a exploração do segmento pré-pago. Já Francisco Valim, que assumiu a empresa depois de Eduardo Falco,
e ficou apenas 18 meses no comando, achava que eram os planos pós-pagos que garantiriam o futuro da Oi. Na sequência chegou o português Zeinal Bavá, que voltou com a estratégia concentrada nos pré-pagos. E assim a empresa foi de liderança em liderança, indo e vindo em busca desesperada por sua salvação. São situações assim que caracterizam muito bem essa fase 4 do declínio que citamos nos vídeos anteriores. A propósito, você assistiu os vídeos anteriores? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Café com Ações, nosso outro canal aqui do YouTube, e no nosso Instagram Viver de Renda canal. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, 30 anos trabalhando no ambiente corporativo, vivendo essas empresas por dentro, estudando o universo empresarial, 15 anos como investidor, erros e acertos. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado, com uma finalidade simples: disponibilizar conteúdos, compartilhar conhecimentos. Você não paga nada por isso. Você já tem quase 1000 vídeos aqui disponibilizados no canal. São mais de 900. Assista todos e faça a linha do tempo, de julho para cá. Por que é importante fazer isso? Porque os vídeos eles vão se completando. Falo de coisas hoje que já fiz menção há 4, 7, 8 meses atrás. Então fazer essa linha do tempo é importante para você ir criando uma rede de conhecimento, elos de uma corrente que vão se encaixando. Assim fica fácil acompanhar o pensamento, as coisas que eu digo hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, faça o canal crescer e assim mais pessoas serão beneficiadas. Estamos com uma série nova, já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro. Estamos falando sobre uma obra do Jim Collins, Como as Gigantes Caem. Como as Gigantes Caem. Esse é o tema deste livro do Jim Collins. E por que estamos falando sobre esse livro? Porque existem muitas empresas que desaparecem e existem algumas que jamais desistem e conseguem se recuperar. São as empresas que entram nos estágios do declínio, já falamos sobre o estágio 1, 2, 3, e o estágio do declínio continua até o 4 e o 5. Segundo Jim Collins, as empresas que entram no estágio 5 não voltam mais, desaparecem, morrem ou entram na irrelevância, mas algumas empresas entram no estágio 4, na fase 4 e conseguem se recuperar. Isso nos interessa porque a Oi está exatamente nessa etapa do declínio, no estágio 4. Então, por isso a gente está falando sobre esse tema, né? Empresas que mudam constantemente, disse Jim Collins. Olha como combina com o que eu acabei de contar aqui para vocês sobre as mudanças de presidente da Oi e as mudanças de visão estratégica dos presidentes. Empresas que mudam constantemente, mas sem uma lógica coerente, cairão da mesma forma que aquelas que não mudam nada. Não há nada de inerentemente errado em se ater a práticas e estratégias específicas, mas somente se você souber o porquê por trás dessas práticas e dessa forma, ter certeza de quando mantê-las e quando mudá-las. Os melhores líderes corporativos permanecem como estudantes de seu trabalho, incansavelmente fazendo perguntas, e têm uma compulsão a absorver todo o conteúdo do cérebro das pessoas que encontram. Ser uma pessoa que sabe é fundamentalmente diferente de ser uma pessoa que aprende. Olha, grava isso. Ser uma pessoa que sabe é fundamentalmente diferente de ser uma pessoa que aprende. As pessoas que sabem podem dar um passo maior que as pernas, entrando em setores ou crescendo até um ponto no qual os fatores de sucesso originais deixam de ser aplicados. No final dos anos 50, disse Jim Collins, uma pequena empresa teve uma grande ideia: levar o varejo de desconto a regiões rurais e de pequenas cidades.
desenvolveu uma liderança substancialmente antecipada ao adotar o preço baixo todos os dias para tudo. Cada dólar investido em suas ações no início dos anos 70 e mantidos até 1985 cresceu mais de 6.000%. 15 anos, né? 6.000% de crescimento. Você consegue adivinhar que empresa foi essa? Se respondeu o Walmart, a tentativa foi boa, mas está errado. A resposta é a Ames Department Stores. A Ames começou em 1958, com a mesma ideia que acabou fazendo fama no Walmart. Ao longo das próximas 2 décadas, as duas empresas desenvolveram um ímpeto aparentemente irreversível, com o Walmart crescendo no centro-sul dos Estados Unidos e a Ames no Nordeste. De 73 a 86, o desempenho das ações da Ames e do Walmart se mantiveram igual. As duas empresas gerando retornos mais de 9 vezes acima do mercado. Onde está a Ames no momento que escrevemos este livro em 2008? Ela está extinta. Ela morreu. Ela não existe mais. Ela está esquecida para sempre. E o Walmart está vivo, está bem. Ocupando a primeira posição na lista de Fortune 500, isso em 2008. Ocupando a primeira posição da lista de Fortune 500, com 379 bilhões de faturamento anual. O que distinguiu o Walmart da Ames? Grande parte da resposta reside na profunda humildade e orientação para aprender do seu líder. Enquanto Sam Walton conduziu uma tranquila transição de poder para um executivo desenvolvido na própria empresa, que conhecia profundamente os impulsionadores do sucesso do Walmart e exemplificava o DNA cultural da cabeça aos pés, o CEO da Ames, Herb Gilman, trouxe uma pessoa de fora como seu sucessor, um líder visionário que definiu a empresa com ousadia. Enquanto o Walmart manteve seu fanatismo quase religioso em relação aos seus valores essenciais, propósito e cultura, a Ames fez o contrário, em busca pelo rápido crescimento, saltando diretamente para o estágio 2, a busca indisciplinada por mais. A busca indisciplinada por mais. Em 1988, a Ames comprou as lojas de departamento Zaire, declarando expectativas de mais do que dobrar o tamanho da empresa em apenas um ano. Grandes fusões e aquisições que não se encaixam nos seus valores essenciais acabam desgastando a sua cultura, se opondo ao que você comprovou ser como o melhor e acaba desafiando a lógica econômica. Grandes aquisições realizadas com base apenas em ousadia e não em um profundo insight e compreensão podem derrubá-lo. E foi um pouco isso que aconteceu com a Oi, quando partiu para 2 movimentos de aquisição da Brasil Telecom e de associação com a Portugal Telecom. 2 movimentos baseados simplesmente na ideia de querer mais, de querer crescer, mas sem a compreensão de como aquilo de fato se encaixava com a sua história, com a sua trajetória, com a sua cultura, com a sua capacidade de gestão. Enquanto o Walmart se manteve concentrado antes em áreas rurais e pequenas cidades, antes de realizar uma migração revolucionária para as áreas mais urbanas, a aquisição da Zaire revolucionou a Ames, lançando-a no ambiente urbano da noite para o dia. De 86 a 92, os retornos acumulados das ações caíram 98%, enquanto a empresa mergulhava de forma acelerada rumo à falência. A Ames sobreviveu à falência, mas nunca retomou o ímpeto e foi liquidada em 2002.
Enquanto isso, o Walmart continuava sua marcha implacável pelo território americano, passo a passo, loja a loja, região a região, até chegar ao Nordeste e matar a Ames, com o mesmo modelo de negócios do qual a Ames fora a precursora. A busca insustentável pelo crescimento confunde grande com excelente. O sucesso cria pressão por mais crescimento, abrindo o caminho para um ciclo vicioso de expectativas. Isso, por sua vez, tensiona as pessoas, a cultura e os sistemas, até o ponto de ruptura. Incapaz de gerar uma excelência tática consistente, a empresa vai se desgastando ano após ano. Isso conduz as organizações ao fracasso. Isso faz com que as gigantes caiam, estejam condenadas à irrelevância e ao desaparecimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.